Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a todos que estão aqui nessa noite. Também quem nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube também. Deus abençoe a todos. Vamos nessa noite estudar mais um tema relacionado ao livro do profeta Daniel. Então, domingo passado nós tivemos o tema de número 1, fizemos uma introdução, um resumo do que nós iremos estudar. Claro, veremos mais detalhes ao longo desses domingos e nós iremos hoje para o estudo de número 2. Eu gostaria de convidar todos a abrir o livro Profeta Daniel, capítulo 1, e nós iremos estudar hoje esse capítulo, que é o capítulo que dá a introdução do livro. Daniel, capítulo 1. Antes da leitura, eu gostaria de convidar todos para, como de costume, fazer uma oração. Santo Deus, bendito Pai, Criador dos céus e da terra, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de poder estudar a Tua Palavra mais uma vez, estudar esse livro maravilhoso do profeta Daniel. Abra nossa mente, o nosso coração para entendermos, ó Deus, o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, nós temos aqui o tema de número 2, dois poderes em conflito, né? Então, nós temos aqui dois poderes de conflito. Nós iremos entender que no livro do profeta Daniel, dois poderes estarão ali lutando, ali nesse livro, desde o capítulo 1 desse livro até o último capítulo. Nós iremos entender também que esses dois poderes que estão em conflito, eles estão em conflito desde o Gênesis, vai até o Apocalipse, né? E esses dois poderes, nós, em algum momento, nós precisamos tomar uma decisão de que lado nós iremos ficar desses poderes. Nós iremos ver que esses poderes, é claro, é o poder de Deus, do bem, e o outro poder é o poder antagônico ao poder de Deus, que é o mal. Muito bem. Então, para nós entendermos aqui o contexto do livro do profeta Daniel, nós precisamos entender também de onde que Daniel veio, né? As tribos. E quando nós falamos de Daniel, que pertencia a uma das tribos, que era uma chamada das tribos de Israel, nós entendemos que essas tribos, como que elas foram organizadas, como que essas tribos, chamadas tribos de Israel, surgiram. O primeiro ponto é o seguinte: antes de qualquer coisa, nós precisamos voltar lá no Gênesis, capítulo 12, e entendermos, né, o chamado primeiramente ali para Abrão. Logo depois, Deus muda o seu nome para Abraão. Então, Abraão, ele é um homem que, a partir dele, nós iremos, então, entender que essas tribos irá surgir. Só que depois de Abraão, nós temos ali Isaac, que era filho de Abraão. Isaac veio Jacó, e aí de Jacó é que surgiram essas 12 tribos. Vale ressaltar que, por que 12 tribos? É interessante que, na verdade, essas 12 tribos eram chamadas também de clãs, ou seja, o que é um clã? Eram grupos familiares, né? Existiam vários grupos familiares que foram formados a partir dos filhos de Jacó, né? Que depois Deus também muda o nome e ele começa a se chamar Israel, por isso as 12 tribos de Israel, e assim nós temos essas 12 tribos.
Ok? Então, prosseguindo aqui, nós precisamos entender também que dessas 12 tribos, no momento em que essas tribos são estabelecidas, essas tribos, elas ficam, vamos dizer assim, unidas, pelo menos ali em 3 reinados, né? O reinado de Saul, o reinado de Davi e o reinado de Salomão. O que é que acontece então dentro do reinado de Salomão? Quando Salomão morre, o seu filho Roboão, ele começa ali vamos dizer assim, o rei era o cabeça que comandava as tribos. Só que Roboão estava tendo algumas atitudes que estava indo contra a vontade de Deus. Roboão deixou de ouvir o conselho dos mais velhos, dos mais sábios, ali que faziam parte das 12 tribos, e ele começou a fazer totalmente o contrário àquilo que deveria fazer e que era de acordo com a vontade de Deus. E aí o que acontece? Muitos desses líderes tribais, dessas 12 tribos, se revoltaram, não aceitaram, né, a forma como Roboão estava agindo como rei. E aí quem entra em cena? Jeroboão. Ou seja, quem era Jeroboão? Jeroboão era um general de guerra de Salomão. E aí há ali brigas, né? E aí vamos dizer assim, é rachado aquele grupo de 12, sendo que 10 tribos acompanham Jeroboão e 2 tribos acompanham Roboão. As tribos que acompanham Jeroboão, aquelas 10, eles ficaram com a capital numa cidade chamada Samaria, né? Nos evangelhos nós vemos muito isso, os judeus ali sempre brigando, sempre com algum preconceito contra Samaria, né? E no ano 722 a.C., essas 10 tribos, elas foram levadas cativas, destruídas pelo Império Assírio, que era o império até então dominante no mundo. Era o império que comandava todas as coisas, né? Era o Império Assírio. Então essas 10 tribos, eles desaparecem. Nas 2 tribos que sobraram para Roboão, eles ficaram com a capital ali em Jerusalém, né? Que também é chamado do Reino do Sul. As 10 tribos, Samaria era Reino do Norte e aqui as 2 tribos eram no Reino do Sul, ou seja, e eram chamadas de o Reino de Judá, ok? Dessas duas tribos, quem que sobra? Porque as outras 10, no ano 722 a.C., foram exterminadas pelos assírios. Então sobra essas 2 tribos que Roboão ali comandava. Dessas 2 tribos nós temos a tribo de Judá, certo? E uma parte da tribo de Benjamim. Muito bem. Vamos continuar aqui. Vamos para o primeiro texto bíblico, Daniel, capítulo 1, o verso 1. Nós temos ali, então, 2 cidades em conflito. Lembrando que o nosso tema de hoje, né, são 2 poderes em conflito. Então, agora a gente vai ver esse primeiro tópico, 2 cidades em conflito. Quais são essas 2 cidades, né? Capítulo 1, verso 1 de Daniel. Acompanhe comigo na tela. Diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Muito bem. Então, nós vemos ali... Nós vemos ali 2 cidades em conflito, que é a cidade de Jerusalém
que era a capital do povo de Deus, certo? E a outra cidade em conflito era a cidade de Babilônia, né? De Babilônia, que era uma cidade pagã. Muito bem, então nós vemos aí o primeiro ponto. Babilônia representando o poder do mal e Jerusalém representando o poder do bem. Nós vimos ali também dois reis em conflito, né? Jeoaquim, que representava o povo de Deus, o povo de Judá, e nós vemos ali também Nabucodonosor, que era o representante da Babilônia, era o rei da Babilônia, né? Nós temos ali também dois deuses em conflito. Quais os deuses? Elohim, que é o Deus eterno, é o Deus criador dos céus e da terra. Lembra que no estudo passado, El significa Deus, é Deus no singular, Elohim é Deus no plural, e é a crença que nós acreditamos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Elohim. E aí, nós temos ali o Deus pagão, que representava as forças do mal, que esse Deus era o principal Deus de Babilônia, que era chamado de Marduk. Existia um templo de Marduk. E olha só que interessante, nós iremos ver ao longo desse estudo que Marduk, muitas vezes, e até segundo alguns estudiosos, bem no início, quando a Babilônia foi fundada, séculos, milênios atrás, Babilônia costumava chamar Marduk, na verdade Marduk, ele era chamado Bel. Olha só que interessante, Bel. E nós iremos ouvir esse nome algumas vezes, certo? Então, quando nós ouvimos falar de Marduk e Bel, estaremos ouvindo falar sobre esse mesmo Deus pagão, né? Era o principal Deus da Babilônia. Muito bem, então vamos prosseguir aqui. Nós vemos ali também dois santuários em conflito. Nós vemos ali o Templo de Jerusalém, né? Fundado por Deus, né? Mas feito por Salomão, no período de Salomão. E nós temos uma outra nós temos um outro templo, que era o Templo da Babilônia. Babilônia, lembrando que a Babilônia era uma cidade politeísta, o povo era politeísta, ou seja, adoravam vários deuses. O principal deus deles, principalmente de Nabucodonosor, era Marduk, certo? E esse templo da Babilônia, o templo principal que existia ali na Babilônia, era o templo de Marduk. Existiam outros também, para outras divindades, mas Marduk era o principal, representando o templo pagão, deuses pagãos, certo? Então, nós já vimos ali Jerusalém e Babilônia, só que Jerusalém, de onde surgiu Jerusalém? Como que surge essa palavra, essa cidade? De onde que vem? Qual é a inspiração dessa cidade? De acordo com Gênesis, capítulo 14, o verso 18 e 19, ali diz que Melquisedeque, então a Bíblia vem trazendo detalhes sobre um homem, e é interessante que esse homem que aparece aqui, esse tal de Melquisedeque, ele é meio enigmático, né? Então, Melquisedeque, ele era rei de onde? De Salém. Trouxe pão e vinho. Bom, na verdade aqui está falando, né, de Abraão. Trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou ele a Abrão. Então, Abrão vem, né, oferecer ali sacrifícios e tudo mais. E é interessante que,
para fazer esses sacrifícios, tinha esse homem chamado Melquisedeque. Só que Melquisedeque, quando nós vemos Melquisedeque na Bíblia, a Bíblia não diz de onde ele surgiu, ele é enigmático, e nem para onde ele foi depois, certo? Existe alguns estudos, até boa parte dos judeus acreditam que Melquisedeque provavelmente seria um dos filhos de Noé, fazendo cálculos de anos, né? Quantidade de anos que viveu. Tem um pastor adventista, Eliezer Domini, ele tem um artigo, eu até baixei esse artigo para ler, tem mais ou menos 11 páginas, e ele vem trazendo aí os cálculos, essas informações. Mas os judeus também, eles acreditam que Melquisedeque era Sem, que era um dos filhos de Noé. Mas enfim, Melquisedeque aqui, ele aparece como um personagem que ele é, ao mesmo tempo, sacerdote. Ele também era o quê? Ele era rei. Ou seja, Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo. Porque o único que atribui as mesmas funções de sacerdote, rei, mas também profeta, é Jesus. Olha só que interessante. Então, Melquisedeque é um tipo de Cristo, né? É uma como se fosse uma representação de Cristo. Não que ele fosse o próprio, mas é como se fosse uma representação de Cristo. E é interessante que ele era rei de onde? Salém. Salém, que logo depois veio o nome Jerusalém, ou seja, que aí surge o nome Jerusalém, exatamente aqui dessa raiz. E Babilônia? De onde surge Babilônia? Onde que Babilônia aparece pela primeira vez aqui nos relatos bíblicos? Olha só que interessante. Gênesis capítulo 10, o verso 8 a 10, diz o seguinte, acompanhe comigo. Custe gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Olha só que interessante. Então, Babilônia foi fundada por quem? Por um homem chamado Nimrod, era um caçador. Só que Babilônia, na verdade, não existia a palavra Babilônia. O nome era Babel. Lembra que eu falei antes? Do nome do deus Marduk, que muitas vezes era chamado, qual o nome dele? O deus Bel. Babel. Olha só que interessante. Então, Babel, que logo depois veio a raiz, né, o nome, a etimologia, Babilônia. Então, Babilônia veio da palavra Babel. E quando nós falamos de Babel, por exemplo, no capítulo 11 de Gênesis, que relato está escrito ali? A Torre de Babel. É onde houve o quê? A confusão da linguagem humana. Antes daquele episódio, todos falavam a mesma língua, todos falavam o mesmo idioma, todos se entendiam, mas depois de Babilônia, depois da Torre de Babel, né, houve aquela confusão de línguas, de linguagem, e aí foi onde surgiram os vários idiomas. Vamos prosseguir aqui então. Como eu disse antes, Jerusalém e Babilônia, ou seja, esses dois poderes em conflito, nós iremos ver que eles estarão em conflito desde o Gênesis até no Apocalipse. No Gênesis nós vimos aqui que a raiz para Jerusalém era Salém. Babilônia era Babel, veio de Babel. E no Apocalipse? Será que nós encontramos mesmo essas duas cidades em conflito, esses dois poderes em conflito?
Olha só o que está escrito em Apocalipse capítulo 18 e o versículo 2 e 3. Acompanhe comigo. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Então, olha só que interessante. Apocalipse fala sobre Babilônia. E a Babilônia, no Apocalipse, João traz ali na visão que Babilônia irá cair. Não é o nosso tema hoje, mas nós sabemos que, pelo estudo da palavra de Deus e da história, Babilônia, no tempo de João, já tinha caído há muito tempo. Então, que queda é essa que João cita? É uma Babilônia, é uma queda de uma Babilônia espiritual. É uma confusão espiritual, ou seja, uma confusão de doutrinas. Da mesma forma que na Torre de Babel houve uma confusão de linguagens, ninguém se entendia, aqui na Babilônia espiritual do Apocalipse, essa Babilônia, que deu de beber a todas as nações, ou seja, do vinho da prostituição, João usa esse termo, ou seja, o que é o vinho da prostituição? Falsas doutrinas, doutrinas erradas, Só que essa Babilônia vai cair novamente também. Da mesma forma que a Babilônia física, aqui que nós estamos estudando, de Nabucodonosor, caiu, essa Babilônia espiritual, com todos os seus erros e mentiras, também terá seu fim. Amém? E o Apocalipse também traz Jerusalém? Com certeza. Apocalipse capítulo 21, verso 2. Olha o que está escrito: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. No Apocalipse, Jerusalém é o símbolo, é um lugar em que o povo de Deus se reunirá e para toda a eternidade está junto com o Salvador Jesus. Amém? Então Jerusalém aqui, essa nova Jerusalém que o Apocalipse traz, será uma Jerusalém totalmente restaurada, longe do pecado, não haverá mais morte nem dor. O próprio João cita isso em Apocalipse, capítulo 1, verso 4, que toda lágrima Deus vai enxugar dos nossos olhos. Será um lugar maravilhoso. E essa cidade é uma cidade em que o povo de Deus irá se reunir por toda a eternidade. Muito bem, então vamos lá, vamos prosseguir então. Nesse dois poderes em conflito, então nós vemos o povo de Deus envolvido dentro desse conflito. Então, dentro desse panorama geral que nós entendemos ali sobre as tribos de Israel, de onde que veio a tribo, por exemplo, de Judá, que Daniel fez parte, nós iremos agora entrar mais profundo no capítulo 1. Nós vimos que Nabucodonosor invadiu a Babilônia, e ali era o ano 605. Vale ressaltar que Nabucodonosor invadiu Jerusalém por 3 vezes. Então essa do ano 605 foi a primeira vez. Nessa invasão, quem que foi levado? O profeta Daniel, seus 3 amigos e boa parte dos jovens da Babilônia, de Jerusalém. Foram levados para a Babilônia. Nabucodonosor, então, invade Jerusalém. Nós iremos ver também que nessa invasão, aqui no capítulo 1, além de invadir Jerusalém, Nabucodonosor saqueia os utensílios do templo de Deus, aqueles utensílios em que eram feitos rituais ali do santuário terrestre.
ele leva, além desses jovens, além do povo judeu, leva esses utensílios e coloca na casa do seu Deus, no templo do seu Deus. Mas olha só que interessante, ao chegar então em Babilônia, esses jovens, que eram dezenas, centenas, e aí se incluía Daniel e os seus 3 amigos, eles passaram por alguns desafios em Babilônia. Eles passaram por pelo menos 3 desafios em Babilônia. O primeiro desafio que eles enfrentaram foi o desafio mental. O segundo desafio foi um desafio físico. E o último desafio que eles enfrentaram foi o desafio espiritual. Então, Daniel, capítulo 1, verso 2, acompanhe comigo a leitura, diz o seguinte: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, o primeiro desafio que nós vemos aqui é um desafio mental. Por que esse desafio mental foi difícil para os jovens judeus? Lembram que dentre os que foram levados cativos, escravos para a Babilônia, tinha Daniel, seus 3 amigos e muitos outros jovens, milhares, centenas, e todos eles tiveram que passar por essas mesmas provas, certo? Então, o primeiro ponto que nós poderíamos destacar aqui, sobre esse desafio mental, nós podemos chamar a atenção no que diz respeito à posição que Daniel e os seus amigos tinham em Judá. No capítulo 1 aqui, é dito que eles eram príncipes, eram jovens, príncipes que de uma determinada forma fazia parte de famílias de influência ali em Judá, certo? Então imagina, de príncipe agora escravo na Babilônia. Foi um desafio mental, foi algo mental, foi algo psicológico, né? Imagina você numa determinada posição e de repente tudo desmorona e agora você está numa posição bem inferior do que você estava acostumado, certo? Só que dentro desse desafio mental, nós temos também um ponto importante aqui, ou mais 2 pontos importantes que nós poderíamos destacar dentro desse contexto do desafio mental. Daniel capítulo 1, o verso 3 e 4. Daniel capítulo 1, o verso 3 e 4, diz o seguinte: disse o rei Nabucodonosor a Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, que trouxessem algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinassem o quê? A cultura e a língua dos caldeus. Olha só que interessante. Então,
Esses jovens, o texto bíblico traz que eles eram nobres judeus, eram príncipes, e que eles passariam por algumas provas em Babilônia. E dentre essas provas, desses desafios, e nós estamos falando do desafio mental, psicológico, eles precisariam aprender o quê? A cultura e a língua dos caldeus. Cultura e língua dos caldeus. O que é que isso significa? Não é legal? Nossa, não, mas vamos aprender aqui, vai ser legal, vamos aprender de outra cultura, né? Só que olha que interessante. Aprender a língua e a cultura dos caldeus, e quando eu falo aqui caldeus, eu estou falando da Babilônia, dos babilônicos, certo? Caldeus e Babilônia, a mesma coisa. O que é que envolvia? Lembra que eu falei que os babilônicos, eles eram politeístas. Então, dentro da sua cultura, era comum adorar vários deuses. Na cultura dos caldeus, era comum, por exemplo, bruxaria, a feitiçaria, alguns cultos que envolviam certos tipos de orgias, e por aí vai. Ou seja, aqueles jovens, né, passariam por esse teste, e além disso, eles precisariam aprender a língua dos caldeus. Vale ressaltar que, dentro de Babilônia, era falado pelo menos 3 línguas. Dentro de Babilônia, ali dentro da cidade, no contexto da cidade, era falado, por exemplo, o acádio, ou chamado acadiano. Era uma língua que era utilizada ali dentro de Babilônia. A outra língua era uma língua chamada sumério, ou sumeriano, né? Uma língua suméria, que geralmente era utilizado no contexto religioso, dos rituais religiosos, certo? E por último, a terceira língua, que é uma língua em que até Daniel, nós vimos aqui no estudo passado, ele escreveu alguns trechos do livro dele nessa língua, que era o aramaico, que era uma língua como se fosse um inglês hoje, né? Era uma língua universal, uma língua de comércio, em que as pessoas, né, tinham contato com outros povos de diferentes lugares. Então, aqueles jovens passaram ali por esses desafios, e qual era a intenção de Satanás com isso? Daniel, da mesma forma que os seus 3 amigos e os outros jovens judeus, eles eram monoteístas, eles adoravam somente o Deus criador dos céus e da terra. E assim, Satanás, usando ali todo aquele contexto, forçaria ou tentaria fazer o quê? Com que aqueles jovens cedessem e esquecessem de onde eles vieram e o Deus a que eles serviam. Próximo desafio é o desafio físico. Capítulo 1, versos 5 e 6, acompanhe comigo. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, que assim fosse mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, próximo desafio era o desafio físico. Aqueles jovens teriam que se alimentar, ou seria oferecido para eles, das finas iguarias do rei, da comida do rei. Eles passariam, vamos dizer assim, teriam que fazer essa faculdade por 3 anos, passariam por aquele experimento por 3 anos, para que depois pudessem assistir
está na presença do rei. Mas, qual foi a resposta de Daniel e dos seus amigos? Será que eles cederam? Será que eles se deixaram levar pela influência do lugar onde eles estavam? Ou será que não? Será que foi diferente? Vamos ler então Daniel capítulo 1, verso 8. Nós iremos ver aqui agora a firmeza de Daniel. O verso 8 diz: resolveu Daniel o quê? Firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha só que jovem determinado. Daniel e seus amigos, eles estavam convictos do que eles tinham aprendido quando viviam em Judá, dos ensinamentos passados pelos seus pais, ensinamentos estes que envolvia a questão do regime alimentar, quais tipos de comidas eles poderiam comer, quais tipos precisariam evitar, e eles decidiram que não se alimentariam daquela comida. A questão é, por que evitar então aquele alimento real? Por que evitar? Será que só isso envolvia? Será que dentre aquele banquete, será que não existia algo que eles poderiam comer? Comidas, por exemplo, animais, que de acordo com o livro de Levítico capítulo 11, era permitido comer? Com certeza tinha. Mas por que Daniel e seus amigos, eles resolveram firmemente não comer? Vamos ver os motivos então? Pelo menos 4 motivos. O primeiro motivo é que os babilônicos, como outras nações pagãs, comiam carnes imundas. E aqueles jovens aprenderam em Levítico capítulo 11 quais eram as carnes que eles poderiam comer e as que eles não poderiam comer. Dentre aquelas carnes, com certeza, provavelmente, está uma carne que a maioria das pessoas consomem, a carne de porco, que era comum para os pagãos comerem. Existiam até religiões pagãs que usavam o porco como uma espécie de sacrifício. O segundo motivo é que os animais não tinham sido mortos de acordo com a lei levítica. O que isso quer dizer? É interessante que, por exemplo, Atos, se não me falha a memória, Atos capítulo 15, lá vem falando sobre carnes de animais sufocados. A Bíblia traz essa linguagem, carne de animal. O que é uma carne de animal sufocado? A carne de animal sufocado é aquela carne em que, por exemplo, um frango, ele não é morto, por exemplo, cortando o pescoço dele, mas ele é morto só sendo estrangulado, ou seja, a pessoa quebra o pescoço, mas o seu sangue, ele não é escorrido. Isso se chama carne de animal sufocado. O frango nós podemos comer de acordo com Levíticos, né? Sim ou não? O boi e outros animais. Só que acontece, se esse animal não for morto de acordo com a palavra de Deus, e até abrindo parênteses,
eu já percebi que pessoas aqui fazem isso, na Bahia fazem isso. Por exemplo, com frango, tem muita gente que só quebra o pescoço. Isso se chama carne de animal sufocado. É pecado comer. Mesmo que o frango é permitido comer, se ele não for morto de acordo com a palavra de Deus. E Daniel sabia que aqueles animais, com certeza eles não tinham sido mortos de acordo com a lei levítica. Terceiro motivo, uma porção dos animais destinados ao alimento era oferecida primeiro como sacrifício aos deuses pagãos. Eram comidas oferecidas aos deuses pagãos. E por isso, Daniel e seus amigos resolveram não contaminar-se. E o quarto e último motivo é que o consumo de mantimento e bebidas alcoólicas estava contra os princípios de temperança como apresentado no Antigo Testamento. Lembra que lá fala do vinho do rei? Daniel e seus amigos sabiam. Eles foram ensinados de acordo com a palavra de Deus que eles não poderiam consumir aqueles tipos de alimentos. E Satanás ele usa desses artifícios para quê? Para provar os filhos de Deus. Será que hoje é diferente? Se nós pararmos para pensar, onde Adão caiu, Jesus foi vitorioso. Vocês lembram? Gênesis, Adão, ele foi fraco, ele caiu nas questões do apetite, do alimento. Eva caiu, questão do alimento. Jesus, no deserto, foi tentado 40 dias. Satanás também tentou Jesus pelo apetite também. Só que Jesus venceu. Será que é algo tão importante assim? A questão do que eu como, será que tem muita importância o que eu como ou o que eu deixo de comer? De acordo com a palavra de Deus, sim. Porque a Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como que eu falo com Deus? Como que eu me comunico com Deus? Através da minha mente, da minha consciência. E Satanás trabalha. Irmãos, e Satanás tem trabalhado de forma terrível, principalmente nos nossos dias, quando se fala sobre questões de alimento, de apetite, de comida. É algo importante. A Bíblia diz, quer comais ou bebais, façais qualquer outra coisa, temos que fazer para quê? Honra e glória de Deus. Será que é importante? Sim. Muito importante. E vamos para o terceiro desafio, então, o último, que é o desafio espiritual. Daniel capítulo 1, o verso 7, me acompanhe. Daniel capítulo 1. Opa, peraí. Capítulo 1, verso 7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Bel, lembra? Divindade. Beltesazar, o de Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Olha só que coisa. Então eles chegaram em Babilônia, passando por todos esses desafios, e dentre os desafios que aqueles jovens enfrentaram, nós temos aí esse desafio espiritual. Por que um desafio espiritual? Qual era a importância de uma mudança de nome? Em algumas culturas, principalmente ali no meio do povo de Deus, eu até já citei aqui alguns nomes hoje, geralmente Deus mudava o nome de alguém. Por quê? Porque a mudança de um nome
significam a mudança de caráter. No Apocalipse diz que no céu nós teremos um novo nome. A mudança de nome é algo principal, é algo fundamental no que diz respeito à mudança de caráter. Jacó, que era enganador, se passou a chamar Israel. Olha só que interessante. Abraão, Sarai, Sara, e assim sucessivamente, né? Muitas pessoas tiveram os seus nomes trocados. Na Babilônia também era dessa forma. Quando eles chegavam na Babilônia, não só os judeus, mas todas as outras nações que eram conquistadas por Babilônia, Nabucodonosor, ele era muito inteligente. Ele era extremamente inteligente. O que é que ele fazia? Ele trazia essas pessoas, esses outros povos, eles treinavam, como nós vimos aqui, né? Esses jovens aqui passaram por 3 anos, esse treinamento. Então, Nabucodonosor treinava esses jovens. E olha só que interessante, Nabucodonosor, quando esses jovens chegavam na Babilônia, ele não forçava as pessoas a aceitarem o que ele estava determinando. Era como se fosse assim, olha, vocês estão cativos aqui, né? Vocês foram vencidos, mas aqui vocês terão do bom e do melhor. Vocês serão preparados, mas só que qual era a finalidade que Nabucodonosor tinha, né? Como intenção principal, era que essas pessoas que eram preparadas, elas fossem envolvidas no contexto babilônico, aceitasse pelo menos aos poucos os deuses babilônicos, a sua cultura, a sua comida e tudo que envolvia ali, né, contexto babilônico. E aí, depois, essas pessoas, muitas delas eram enviadas de volta do lugar onde eles saíram, para quê? Como se fosse um governador. Olha, você vai ser um tipo de um governador que vai me servir. Ou seja, você vai ser meu funcionário, né? E Nabucodonosor fazia isso. Mas Nabucodonosor não era o único, não foi o único a fazer isso. Muitos líderes, por exemplo, no nazismo, Hitler fazia isso também. Hitler fazia isso, fez muito isso, né? A Rússia, quando invadiu o Afeganistão, também fez isso também. Mas enfim, então, o nome deles foram mudados. E a importância do nome? Antes de nós partirmos para o nome deles, de cada um deles, pode voltar um pouquinho, isso? Olha só que interessante. O significado, Elias significa Deus é supremo, Jeremias, Deus é exaltado, Neemias, Deus conforta, Ezequias, Deus minha força, Isaías, salvação de Deus, e Obadias, servo de Deus. Olha só que interessante. E geralmente os filhos de Deus, o povo de Deus, quando um filho nascia, geralmente o nome que se dava ao filho, muitas das vezes dependia da situação em que eles estavam vivendo ali. Certo? Se era um momento de muita alegria, o nome seria uma exaltação a Deus. Às vezes, dependendo do momento, que fosse um momento mais triste, também tinha um significado diferente. Mas, na maioria das vezes, os nomes que eram dados para o povo de Deus eram nomes que exaltavam a Deus, ao Deus de Israel. E nós podemos ver isso, por exemplo, Daniel. Como nós já vimos no estudo anterior, Daniel, o nome significa Deus é meu juiz. E aí foi mudado para quê? Beltesazar, que significa Bel proteja sua vida, ou a vida do rei. Ananias, o Senhor é bondoso comigo, esse é o significado. Foi mudado para Sadraque, que significa inspiração ao Deus Sol.
Misael significa semelhante a Deus, e agora foi mudado para Mesaque, que significa servo da deusa Sheba. E nós temos aí Azarias, que significa o Senhor é meu ajudador. Foi mudado para o nome Abednego, que significa o servo de Nebo. Então, nós temos aí um desafio espiritual, né? A mudança de nomes, ou seja, quando Nabucodonosor muda o nome desses jovens, qual era a intenção deles? Qual é a intenção dele, de Nabucodonosor? Fazer com que aqueles jovens esquecessem ao Deus a quem ele servia, o Deus de Israel. E a partir daquele momento, desce a entender que eles agora tinham um novo Deus, ou novos deuses. Muito bem, então vamos aqui prosseguir para o final do estudo. Nós vamos ver agora, então, quais foram o resultado, ou os resultados da fidelidade daqueles jovens. Lembram que aqueles jovens, eles decidiram, principalmente Daniel, né? Decidiu firmemente, ali no verso 8, que não se contaminaria com a comida, com nada que envolvesse uma negação do Deus verdadeiro. Vamos ler então agora Daniel, capítulo 1, aí nós iremos ler o verso 15, depois o 18, 19 e 20. O verso 15 diz assim: no fim dos 10 dias, ou seja, os 10 dias foram a quantidade de dias em que, só frisando aqui, a gente não leu o texto antes, só para nós entendermos, 10 dias foi a quantidade de dias em que Daniel e seus amigos conversaram com o cozinheiro-chefe e falou: olha, a gente não quer comer essa comida do rei. Nós pedimos que durante 10 dias você dê para a gente somente o quê? Legumes e água para a gente beber, ou seja, uma alimentação vegetariana, né? Então ali o chefe dos eunucos ficou preocupado, né? O chefe de cozinha ficou meio preocupado, falou: mas vocês vão apresentar uma aparência diferente dos outros, e aí pode ser que eu seja morto por causa disso. Eles falaram: não, faz o teste 10 dias, depois dos 10 dias você tira suas conclusões. E aí o cozinheiro-chefe aceitou o desafio. Tá bom. Então, durante 10 dias, Daniel e seus 3 amigos fizeram uma alimentação vegetariana. E aí agora o verso 15 diz: no fim dos 10 dias, a sua aparência, ou seja, a aparência de quem? De Daniel e dos seus amigos, era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. O verso 18 agora: vencido o tempo determinado pelo rei, que trouxessem o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Verso 20: em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Amém? Olha só que coisa extraordinária. Depois dos 3 anos, o que acontece? Daniel e os seus amigos e os outros jovens, eles teriam que ser apresentados ao rei, porque eles tiveram a preparação, foram preparados, e agora eles precisariam assistir diante do rei, ou seja, eles precisariam passar por um teste que o rei faria, ou seja, era feito perguntas, e se aquelas pessoas, aqueles jovens,
passassem no teste do rei agora, eles assumiriam um lugar de destaque ali no reino de Babilônia. Ou seja, serviriam ao rei, trabalhariam para o rei de forma direta. E a palavra de Deus diz que Daniel e seus amigos, ao estarem presentes diante do rei, o rei fez várias perguntas sobre vários assuntos, e Daniel e seus amigos foram achados que mais inteligentes e mais sábios do que todos os que estavam ali naquele reino. Amém? Então percebam, irmãos, que quando nós seguimos a orientação divina, seguimos a palavra de Deus, Deus vai nos honrar. Quando somos fiéis a Deus, da mesma forma que Daniel e seus amigos, Deus vai nos abençoar. Por quê? Aqueles jovens, olha só que interessante, eles fizeram um teste com o cozinheiro-chefe 10 dias. 10 dias. E é interessante que Nabucodonosor, ao conversar com aqueles jovens, achou aqueles jovens quantas vezes mais sábios do que os outros? 10 também. Eu gostaria de finalizar o estudo dessa noite com o último texto bíblico, Daniel, capítulo 1, o verso 21. E esse verso é o último verso do capítulo 1 de Daniel. Olha só o que está escrito. Daniel continuou até o primeiro ano de Ciro. Quem era Ciro? Ciro, ele foi rei da Pérsia. Só que os persas, claro, juntamente com os medo-persas, eles vieram depois da Babilônia, foi um reino seguinte. E a palavra de Deus diz que Daniel, ele era alguém de confiança, ele foi alguém de confiança, tanto no reinado de Nabucodonosor da Babilônia, como ele foi alguém de confiança no reinado dos medo-persas. Amém? Valeu a pena ser fiel a Deus? Será que valeu a pena para Daniel e seus amigos permanecerem firmes, mesmo que aquela firmeza lhes custassem a vida? Irmãos, eu gostaria de dizer algo para vocês. Para Daniel e seus amigos, a obediência a Deus estava acima de qualquer coisa. A obediência a Deus estava acima de qualquer coisa, inclusive da própria vida deles. Porque eles poderiam ser mortos. Olha, não queremos fazer isso, não queremos comer aquilo. Eles poderiam ser mortos. Mas não. Deus honrou a fidelidade deles. E o livro de Daniel, e nós iremos estudar ao longo desses domingos, nós iremos ver que Deus, por diversos momentos, diversas maneiras e várias vezes, Deus continua abençoando e honrando aqueles jovens fiéis. Iremos ver isso no capítulo 3, com aqueles jovens jogados na fornalha de fogo ardente, e que eles foram protegidos por Deus. Nós veremos no capítulo 6, quando Daniel é jogado na cova dos leões, e assim sucessivamente. Os dois últimos slides que eu gostaria de trazer aqui nessa noite é uma capa que foi lançada aqui, uma matéria que foi lançada em 2005, já faz um tempo, né? Em 2005, a National Geographic,
eles escreveram um artigo, um tópico sobre a igreja adventista do sétimo dia. O que é que eles escreveram sobre os adventistas? Olha só o que está escrito na revista. A igreja proíbe fumar, consumir álcool e comer alimentos que a Bíblia considera impuros, tais como carne de porco. Também tenta desestimular o consumo de outras carnes, alimentos muito gordurosos, bebidas com cafeína e condimentos e temperos considerados estimulantes. Cereais, frutas, verduras e nozes constituem a alimentação escolhida para nós pelo Criador. Os religiosos, no caso os adventistas, também guardam o descanso no sábado, dia em que se socializam com outros membros da igreja e desfrutam de um período de descanso. A maioria dos adventistas segue esse estilo de vida prescrito, demonstrando talvez o poder de combinar saúde com religião. Alguns anos atrás, eu não sei se vocês vão lembrar, a Ana Paula Padrão, quando fazia um programa ali no SBT, ela foi numa cidade lá nos Estados Unidos chamado Loma Linda, lá na Califórnia. E olha só que interessante, ela fez ali entrevista, né, um documentário e tudo mais, entrevistando os adventistas que ali moram, ou moravam, né? Porque em Loma Linda há uma concentração muito grande de adventistas lá. E olha só que interessante, e ela ficou impressionada, até no vídeo, no documentário, ela fica impressionada, por exemplo, tinha um senhor lá, com 92 anos, um médico que ainda fazia cirurgia, lúcido, jovem, né? Ou seja, todos ali praticam exercícios físicos, têm uma alimentação saudável, uma alimentação natural, e ela ficou impressionada. E é interessante que, numa pesquisa que foi feita um tempo atrás, os adventistas de Loma Linda, comparado por exemplo, as pessoas que moram ali, que não são adventistas naquela cidade, Loma Linda, ali na Califórnia, os adventistas têm uma expectativa de vida de 4 anos a mais do que as outras pessoas que não seguem o estilo de vida, que não são adventistas. E também foi feita uma média dos adventistas lá de Loma Linda com o restante da população mundial. Aí a expectativa é maior, de 11 a 12 anos a mais de vida do que a população em geral. Vale a pena, será, obedecer a Deus? Será que vale a pena seguir realmente esses princípios de saúde? Infelizmente, algumas pessoas acham que isso é besteira, não precisamos mais disso. Por exemplo, Levítico, não precisamos seguir as orientações da palavra de Deus. Só que há um detalhe importante, irmãos. Quem criou o nosso corpo foi Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe como que essa máquina funciona. Se lá, na palavra de Deus fala que determinado tipo de alimento faz mal, é imundo, é porque Ele sabe. Foi Ele que nos formou. E muitas vezes, o que é que acontece? Nós queremos saber mais do que Deus. Deus fala, olha, vá por esse caminho, use esse tipo de comida, não use esse aqui. Mas muitas vezes a nossa atitude é o quê? Não, eu sei mais do que Deus, eu sei o que é melhor para mim. Não sabemos, Deus sabe, irmãos. Quando nós seguimos os princípios da palavra de Deus, as coisas vão acontecer na nossa vida, as bênçãos vão ser derramadas. E em relação ao princípio de saúde, é muito importante, principalmente nós como adventistas, nós precisamos
voltar às origens. Nós precisamos firmar os nossos passos em relação a esse assunto. Porque, infelizmente, irmãos, como eu já disse antes, Satanás tem trabalhado para quê? Para que nós vivamos de forma desordenada, vivamos de qualquer jeito, nos alimentamos com qualquer tipo de comida, fazendo o que bem entendermos, e nós sabemos que isso não vai nos levar para onde Deus quer nos levar, que é uma vida de abundância. Jesus falou que o desejo dele para nós é que nós tenhamos vida, e vida em abundância. O que é ter uma vida em abundância? É vida com saúde, com a mente limpa, para nos comunicarmos com Deus. E a vida desses jovens lá na Babilônia demonstraram que valeu a pena ser fiel a Deus. 10 vezes mais inteligentes, mais sábios do que todos os outros. Por quê? Porque eles seguiram o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude também a ter essa firmeza e seguirmos realmente o que diz, o assim diz o Senhor, a palavra de Deus, e não o que eu acho. Amém? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração final. Santo Deus e bendito Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais um estudo aqui nessa noite. Agradecemos por esse livro maravilhoso do profeta Daniel. E que realmente esse estudo que nós estamos fazendo aqui venha transformar a nossa vida, o nosso caráter, o nosso coração. Ajude-nos, ó Deus, da mesma forma que aqueles jovens permaneceram firmes aos princípios da Tua palavra, e mesmo que isso viesse custar a vida deles, eles permaneceram firmes. Que nós também, ó Deus, possamos ter essa firmeza de caráter, essa fé, essa confiança no Senhor. Transforma a nossa vida, ó Deus. Nos ajude para que nós possamos cuidar da nossa mente, do nosso corpo. E a Tua palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós precisamos, ó Deus, nos alimentarmos das coisas que realmente vai nos trazer vida e saúde. O desejo do Senhor para todos nós é que tenhamos uma vida em abundância. E que assim seja, ó Deus, uma realidade na vida de todos nós. Nos abençoe e nos ajude, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.